Oi, gente! E hoje trazendo mais uma entrevista para a série Cuidando com Calma, com um olhar para os cuidadores que estão envolvidos nessa relação com pacientes com Alzheimer ou outras doenças com sintomas neurodegenerativos. Nessa relação de cuidados, muitos profissionais estão envolvidos e um deles é o fisioterapeuta. Por isso, hoje eu trouxe a fisioterapeuta Tatiana Moreira Gomes para contar para a gente os aspectos que estão envolvidos nesse cuidado, especialmente do fisioterapeuta, e também com um olhar para quem cuida. O que ele precisa observar na hora de cuidar, posturas, fortalecimentos e tudo. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho. Bom, eu sou Tatiana, sou fisioterapeuta, formei pela PUC em 2003. Desde que eu formei, eu já comecei a trabalhar com idosos, que eu assumi na clínica onde eu fazia estágio a parte de neuro. Apesar de ser uma clínica voltada para ortopedia, tinha uma demanda lá de pacientes idosos com sequelas neurológicas e ao mesmo tempo não tinha fisioterapeuta que pudesse assumir essa área lá. Então, logo que eu formei, eu já comecei a atender esses pacientes neurológicos que chegavam lá nessa clínica. Então, eram pacientes com perfil inicial de Alzheimer, nas fases iniciais com Alzheimer, pacientes com AVC, com sequelas de AVC, desde sequelas muito leves até sequelas um pouco mais graves, e pacientes com Parkinson. Eram basicamente esses três tipos que tinham lá. Então, eu trabalhei alguns anos nessa clínica. Logo depois eu fiz o curso de Pilates e o curso de RPG e abri um pouco mais o meu universo. Comecei a trabalhar com idosos ainda não tão dependentes, não tão necessitados de cuidados especiais. Então acaba que eu trabalho com dois públicos de idosos, os idosos mais dependentes e os mais independentes, né? Então, desde então, eu foquei mais no Pilates, mas atualmente eu ainda atendo alguns pacientes em domicílio, que são casos de pessoas que precisam muito de cuidados mais próximos, cuidados mais especiais, porque tem muita dificuldade em relação à sua própria independência, né? E quais são as queixas mais recorrentes nesse público, no caso de idosos com doenças neurodegenerativas, né? Como o Alzheimer, por exemplo, mesmo o Parkinson? A queixa maior deles e dos familiares, que muitos chegam para você e falam, olha, eu estou notando acontecer isso ou acontecer aquilo, tá dentro da perda da independência, né? O idoso começar a precisar de muito auxílio, por exemplo, para levantar da cadeira, para calçar um sapato, para vestir uma roupa, né? Queixas de ter muitas dificuldades, cansaço. Às vezes vai andar uma pequena distância, já começa a sentir que não tem mais o mesmo desempenho de antes, né? Então, acho que aí entra até o perfil psicológico da pessoa também entra nisso, que começa a se sentir incapaz de fazer as mesmas coisas do que a pessoa fazia antes. Isso são as maiores queixas que eu tenho, além das dores osteomiomusculares, né? Que tem também as dores osteomiomusculares. Enfim, que essas são muito decorrentes de postura, as posturas que a pessoa vem tomando ao redor da vida. Então, porque o que a gente vai ser, o idoso é o que ele construiu durante a vida inteira. A postura, a parte óssea, muscular dele, ele construiu durante a vida inteira. Então, a gente tem aquilo naquele momento que precisa ser cuidado, que precisa ser trabalhado. Então, vai depender da demanda. O que foi essa pessoa durante a vida, o que ela perdeu, o que ela tem agora. Tati, e tem alguma característica que seja comum a esse público em termos de queixa mesmo, de dor, de postura, ou seja lá de outra coisa aqui? As queixas mais comuns eu sinto dor no corpo inteiro, certo? É dificuldade para levantar, é dificuldade para virar na cama, cansaço, dificuldade para andar. A palavra dificuldade vem sempre muito pesada, porque muitos
conseguem andar, mas andam com dificuldade. Então, é tudo muito custoso, tudo muito com dificuldade. Muitos fazem a grande maioria das coisas, mas eles relatam a palavra dificuldade. Eu quero melhorar isso. E outra coisa, como é que é a aceitação por parte desses idosos de um tratamento com um fisioterapeuta? Eles respondem bem? Como é que é isso? Eles respondem bem, inclusive porque eles veem na fisioterapia uma esperança de melhorar a sua condição. Eles falam muito comigo, olha, eu quero voltar a fazer isso. Olha, eu calçava sapato tão fácil, tá difícil, eu quero voltar a fazer isso. Então, a partir do momento que você consegue fazer um trabalho com esse idoso, ele vai se sentindo melhor até para a autoestima dele, né? Então, assim, ele tem muita esperança dentro da fisioterapia de voltar a fazer as coisas que ele deixou de fazer em algum dia ou em algum momento. Sobre quem cuida, nesse aspecto todo do cuidado, de peso, quais são as queixas mais comuns nas pessoas que estão cuidando? Realmente é o lidar com a carga de peso do idoso, não que o idoso seja uma carga, mas assim, lidar com o peso do idoso durante o auxílio para alguma coisa, para alguma transferência, né? Vai transferir da cadeira para o leito, do leito para a cadeira, ou durante o banho, ou até, às vezes, durante uma troca de fralda, né? Porque quanto mais dependente é o idoso, mais precisa do auxílio do cuidador, mais demanda do cuidador fisicamente, né? Então, assim, esses cuidadores geralmente têm uma queixa grande de dor na coluna, de dor nos ombros, é basicamente ombros e coluna. E muito disso vem da má postura enquanto está executando alguma transferência ou executando alguma ação em cima daquele idoso. O mais importante aí seria olhar a postura, como que esse cuidador está agindo naquele momento. O que pode ser feito para tentar melhorar e diminuir a carga desse cuidador. E o que você aconselharia? Qual tipo de fortalecimento, qual tipo de atividade que o cuidador teria que partir para trabalhar esse fortalecimento? O que o ajudaria nesse fortalecimento? Para o cuidador, assim, seria primordial uma atividade física regular, tá? E principalmente uma atividade física que trabalhe com o quê? Com peso, com carga, porque é o que ele usa durante o trabalho. Para que na hora que ele estiver fazendo o trabalho dele, ele faça corretamente e dê conta da demanda do peso do idoso, né? Então, assim, eu indicaria fazer um trabalho de musculação, com muito reforço de tronco, trabalhar força e mobilidade de tronco, porque o cuidador também, não adianta a gente trabalhar só força, mas a mobilidade, a articulação dessa coluna dele, ele tem que ser móvel, ele tem que ser flexível também, porque ele não está 100% retinho, às vezes ele tem que ter retinho que eu falo assim, na hora que vai pegar um idoso na cama, depende do espaço, se tem móvel perto, se não tem móvel perto, né? Então, tudo isso vai influenciar na hora que ele for carregar. Então, eu acho que a musculação aí vai ser a coisa que melhor vai trabalhar ele para estabilizar o tronco, dar força de braço, dar força de abdômen, a musculatura da coluna, porque ela realmente é muito demandada durante a atividade laboral desse cuidador. Tati, voltando para os idosos agora, é normal que eles sofram quedas, né, que venham a fraturar, e existe fratura de fêmur e de ombro, a gente ouve falar que eles sofrem essas quedas. Como é que funciona essa fisioterapia depois para reabilitar um idoso desse? Bom, a primeira coisa, se a fisioterapia puder chegar antes da queda, é melhor, porque aí a fisioterapia vai trabalhar a prevenção, né? Trabalhando muito exercício de equilíbrio, porque o idoso ele perde o equilíbrio. O idoso com alguma alteração neurológica ou não. Faz parte do processo de envelhecimento a gente perder um pouco do equilíbrio, sim. Então, se a fisioterapia puder chegar antes que isso aconteça e trabalhar na manutenção dessa habilidade do equilíbrio, é melhor. Mas ok,
aconteceu um acidente, teve alguma fratura e tal. A primeira coisa é a fisioterapia vai entrar para reabilitar essa fratura, seja ela qual for, ou de fêmur ou de ombro. Acontece muito de fêmur, é a mais comum, é a que mais dá comorbidade para o paciente, é a que mais faz com que o paciente deixe de andar por conta disso, até por questões psicológicas. Né? Depois que o paciente fratura o fêmur, você conseguir fazer com que ele volte a caminhar com segurança, ou mesmo com ajuda, é mais difícil. Ele fica com medo, né? O fator medo, a cinesiofobia, que a gente chama, né? O medo do movimento é muito grande, porque quando ele fraturou, ele teve uma experiência de dor enorme. E ele acha depois que se ele pôr o pé no chão, ele vai ter aquela mesma experiência de dor. Ele fica com medo de vai quebrar de novo, ele perde a confiança nele mesmo, ele perde a confiança na perna. Então, para ele é complicado. Então, a fisioterapia vai entrar em fornecer além de tudo, além de trabalhar ele a parte muscular, mas fornecer um incentivo, fornecer uma segurança para que ele saiba que ele tem condição de voltar a andar, de voltar a continuar fazendo as atividades dele, né? Então, assim, a fisioterapia vem com isso também. O fisioterapeuta que for atender, ou até mesmo o cuidador, tem que ter o cuidado de incentivá-lo, porque ele vai ter medo. Ele vai ter muito medo de pôr o pé no chão. Então, vai ser muito dentro disso. Não só o incentivo, mas também trabalho de força muscular. Né? Vai ver como foi feita a cirurgia, colocou prótese, não colocou prótese, o que a cirurgia pede, né? Quais são as indicações e contraindicações pós-cirúrgicas. O fisioterapeuta tem que estar atento nisso, até para orientar o cuidador. Dependendo do tipo de cirurgia, o paciente ele vai ter que assumir uma certa postura no leito. Ele não pode ficar com a perna de qualquer forma. Né? Isso é até uma pergunta que eu ia te fazer. Alguma recomendação especial para os acamados ou em cadeiras de rodas? Bom, movimento. Eu acho que o movimento ele é cura de muita coisa, né? Então, mesmo quem está numa cadeira de roda, mesmo quem está acamado, de alguma forma, para esse paciente, tem que levar movimento para ele, nem que seja de forma passiva, alguém fazer esse movimento. De forma orientada. É complicado às vezes eu falar assim, o que fazer com quem está assim ou quem está assado, quando você... a pessoa pode estar de várias formas. Aqui eu estou falando de vários idosos, né? Então eu acho que o que seria mais geral é movimento, é não ficar parado, não deixar acomodar no leito. Porque essa coisa de acomodar é pior, você gera outras sequelas, desde respiratórias, até sequelas dermatológicas, aparecer escaras e etc. Né? Então eu acho que o movimento vai mexer com um número maior. Seja, como que eu te falo, Denise? Não é qualquer movimento, mas precisa de movimento. E o movimento específico daquele idoso. A gente tem que fazer uma avaliação do idoso e ver, olha, que tipo de movimento para ele é bom. Mas ele precisa movimentar. Mas enfim, a parte respiratória do idoso, ela acaba sendo prejudicada também com o avanço da idade. Nossa, né? Não é só do idoso, nossa. Tati, a fisioterapia, ela abrange algumas áreas, né? Vai ter fisioterapeuta que foca só na academia, que vai ter o que trabalha em residências, em hospital. No caso do idoso, já que você tocou no assunto de respiração, existe a fisioterapia respiratória, né? Qual que é o papel da fisioterapia respiratória nesse idoso com essas deficiências? Enfim, a gente tem que pensar que a maioria desses idosos, né, geralmente eles vão ter uma postura muito cifótica, certo? Porque perdeu o tônus muscular da musculatura postural, né? A má postura durante a vida, a fraqueza. Então a postura dele vai tender a uma postura mais fechada, mais cifótica. Então vai ter
o movimento da caixa torácica vai ser menor. Então a gente tem que pensar que esse pulmão desse idoso ele é menos ventilado. A musculatura que ajuda na INS e na ES também vai ter o tônus muscular diminuído, assim como o corpo inteiro. Então a gente tem que pensar em cima disso. Você tem que melhorar o quê? A expansão desse pulmão. Você tem que melhorar a ventilação desse pulmão, porque é uma das coisas que evolui rapidamente. O idoso que tem o pulmão mais fechadinho, que tem uma pobre mecânica pulmonar, são aqueles idosos que com uma gripe rapidamente evoluem para uma pneumonia, entendeu? Então assim, a fisioterapia ela vai entrar na maneira de melhorar o tônus da musculatura respiratória, melhorar a mecânica pulmonar, a mecânica respiratória. Isso envolve também a postura, tentar abrir esse peito do paciente, melhorar a postura, ganhar força da musculatura antigravitacional, melhorar o alongamento, ele fica muito fechado aqui, né? Então, uma das coisas que o fisioterapeuta vai fazer é tentar abrir esse peito, para que o pulmão possa se expandir, a caixa torácica melhorar a movimentação dela, né? E, enfim, aí o pulmão vai ventilar melhor. Ele ventilando melhor, ele é um pulmão mais saudável, é um pulmão mais jovem, né? Que é o que a gente tem que buscar aí, com maior qualidade de vida. E o ideal, Tati, seria que essas coisas entrassem como prevenção, né? Logo, o ideal é que o idoso já tivesse uma atividade física regular durante a vida, né? O que você falou, mas que a gente não deixasse isso para um quadro mais agravado, né? Na hora que o quadro agrava mais, às vezes o paciente está ali, ele acabou de voltar de uma situação de internação hospitalar. Então ele vai voltar com um quadro mais delicado, uma perda de força muito maior, principalmente da musculatura inspiratória, né? Então o ideal é que consiga antes. Não conseguiu antes, aí o fisioterapeuta respiratório, especialista em fisioterapia respiratória, ele vai fazer um trabalho para ganhar de novo a força dessa musculatura, né? E melhorar a ventilação desses pulmões. Tati, fala pra gente alguma dica, alguma orientação para melhorar a capacidade, a qualidade de vida do cuidador. Então tá, o que eu posso falar para o cuidador do seu canal é que ele tome muito cuidado com as posturas que ele admite durante o período de trabalho dele. Nas pequenas coisas, pequenas ações que ele vai fazer. Isso eu acho que é uma coisa que serve até para todo mundo, mas principalmente para eles, que às vezes tem uma tomada de decisão rápida, tem que agir por reflexo, porque corre o risco do idoso cair, né? Que é a parte mais difícil da pessoa manter uma boa postura numa atividade de reflexo. Mas enfim, é o que ela tem que buscar e treinar fazer isso. Então, como que se treina? É mantendo uma boa postura o tempo inteiro. A maior parte do tempo que você puder, você está sentado, jantando, senta corretamente, porque o seu corpo vai entender que aquilo é a melhor postura para ele. Que ali ele vai ter um menor gasto energético e maior eficiência para ele. Né? Então, essa manutenção de uma boa postura, vai pegar um objeto no chão, não dobra a coluna, poupa a sua coluna. Dobra o joelho. Vai pegar peso, né? Vai carregar alguma coisa, ou o próprio idoso para ajudar numa transferência, ajudar a passar para uma cadeira, do leito para a cadeira, qualquer coisa. Fique bem próximo ao idoso. Não tenta transferir ele de longe, chega bem perto do idoso. Essa proximidade ajuda a diminuir a alavanca, então vai diminuir muito a sua sobrecarga na coluna. Na verdade, é tentar manter uma boa postura durante o dia a dia, o tempo inteiro. Tá sempre atento antes de fazer algum movimento. Sempre pense no movimento que você está fazendo. Isso é importante. Não é simplesmente pegar sem ter uma noção do que dá. Vou tirar ele daqui para cá. Pense, deixa o cérebro entrar, deixa a conexão cerebral chegar no seu corpo para te ajudar a fazer esse movimento corretamente, sabe? Esteja próximo do idoso,
não segure pelas mãos, segura pelos cotovelos, você diminui a sua alavanca de trabalho, então isso vai diminuir a carga que o seu corpo vai ter que segurar, que isso é muito importante. Né? Você quer demonstrar alguma coisa por exemplo, vai ajudar o idoso a levantar, tenta trabalhar com o peso do seu corpo, tenta não fazer força no seu braço para levantar esse idoso, usa o peso do seu corpo, segura mais próximo ao tronco do idoso, e ajuda ele a levantar, balanceando o seu corpo para trás. Então, assim, são pequenas coisas, porque vai ser o somatório das pequenas coisas que a pessoa for fazendo por ela mesma, né? É que vão entrar depois no somatório geral, né? No que vai, como ela vai se sentir, como ela não vai se sentir, porque ela também tem que pensar que um dia ela vai ser idosa. Então, ela tem que se poupar para quando ela for idoso, ela não colher as sequelas do que ela está fazendo agora. Porque ela vai colher, que essas sequelas sejam positivas, né? De repente a gente nem chama de sequelas, mas esses frutos sejam positivos. Você pode usar o trabalho ali como um treino, inclusive. É só você se posicionar da forma correta. Evitar, olha, veneno para a coluna. É flexão com torção. Então, você dobrar e torcer e ainda carregar um peso, isso você fatalmente vai machucar a sua coluna. Principalmente se é um movimento que você vai fazer frequentemente, sabe? Então, é muito cuidado com isso, com o alinhamento da coluna, com a postura correta de executar as atividades. Tati, vamos supor que esse cuidador já chega em casa, né, depois de um dia de trabalho pesado e tudo, com alguma queixa, dor no corpo, um cansaço excessivo e tudo. Existe alguma coisa que ele pode fazer que o beneficie depois de um dia de trabalho exaustivo? O que você recomenda? Ele tende a ter uma postura mais fechada, porque acaba carregando muito peso, né? Então, um movimento que seria legal, por exemplo, ele deitar de barriga para baixo, num lugar reto, num lugar firme. Não pode ser muito macio, um colchão macio, não. Tem que ser um lugar mais firme, até um tapetinho no chão tá bom. Põe as mãozinhas ao lado dos ombros, empurra o chão para baixo e abre o peito para cima. Essa é uma postura que vai ajudar tanto a fortalecer a coluna atrás, a musculatura antigravitacional, né? Vai fazer um trabalho de força de braço e vai articular a coluna em extensão, porque provavelmente esse cuidador ele articulou a coluna muito em flexão durante o dia dele. Então a gente tem que tentar levar para o oposto, né? Então leva a coluna em extensão. Uma outra coisa muito boa seria o alongamento de peitorais, que também entra nessa linha, né? Que ajuda a ganhar até a própria extensão da coluna. Você fazer um alongamento de peitoral, deita de barriga para cima, abre bem os braços, ou enfim, são movimentos que levem o tronco em extensão, porque a postura que eles mais adotam é a postura em flexão, seria nisso. Basicamente, Tati, é um trabalho de prevenção, né? Tanto para o idoso quanto para o cuidador, né? Sim. E isso é uma coisa que a gente deveria olhar durante a vida toda, né? Porque a gente não sabe o que nos espera. Né? Ou sabe. Ou sabe. Ou sabe, você só não tem certeza. Mas sabe que o padrão que você reforçar agora vai ser o padrão que você vai ter para colher depois, quando a idade chegar. Né? Então a gente tem que ficar atento com o que a gente está fazendo com o corpo, qual que é o padrão que a gente está reforçando agora. Né? É isso que eu vou querer colher no futuro? Então, tá nas nossas mãos, né? Aqueles que ainda não chegaram na melhor idade, né? Tem que construir a melhor idade agora. E é o caso do cuidador. Com certeza. Tati, eu quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Obrigada por ter aceitado o convite, essas informações e essas orientações, né, são muito importantes para quem está vivenciando essa relação de cuidados. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, querida. Um beijo e parabéns pelo canal. Estou muito feliz.